Pessoal, olá, como vão vocês? Estamos aqui para mais um Trocando Ideias e hoje eu trago a querida colega e amiga, a professora Ana Redecker. A Ana, que é uma super especialista na área empresarial, e o direito empresarial e o direito do trabalho andam casados literalmente, né? Então, hoje a Ana vai conversar um pouquinho conosco aqui sobre o tratamento dos créditos trabalhistas no âmbito da recuperação judicial. Um tema, né, Ana, que já era importante antes e agora que nós estamos em um momento de pandemia é ainda mais importante, né? Os efeitos reflexos dessa estrutura toda no nosso sistema precisa ser pensado, precisa ser avaliado. Eu te agradeço de plano a participação, né, aqui conosco e te passo a palavra para que tu possa iniciar a tua manifestação. Bom, inicialmente, muito obrigada, Marta, né, pelo convite, para poder estarmos aqui juntas, conversando um pouco aqui, debatendo sobre esses aspectos relacionados à recuperação judicial voltada para a questão dos créditos trabalhistas. Eu também tenho algumas dúvidas no âmbito, eventualmente no âmbito do direito do trabalho, a gente pode fazer aqui um aprendizado conjunto em relação a essa matéria. Mas, inicialmente, eu gostaria de só fazer um breve parênteses em relação à questão da recuperação de empresas, né? A recuperação de empresas, que é regulada pela Lei 11.001 de 2005, ela tem essa recuperação judicial, né? Que é a que normalmente a gente escuta no noticiário, nos jornais, mas existe também uma recuperação extrajudicial que está contemplada na lei. Aqui nós vamos conversar especificamente sobre a recuperação judicial de empresas, porque na recuperação extrajudicial eu não posso incluir, né, os créditos trabalhistas. Então, a gente já só delimitando um pouco aqui assim a nossa conversa em relação à recuperação judicial de empresas. E, efetivamente, existe, né, a perspectiva negativa de que ocorra um aumento do número de processos de recuperação judicial a partir, né, dessa crise que foi, né, na verdade, potencializada pelo Covid-19. Nós já vínhamos num processo recessivo com um aumento do número de pedidos de recuperação judicial, e a perspectiva, infelizmente, é de que pós-pandemia e mesmo no âmbito da pandemia, esse número de pedidos de recuperação judicial ele aumente, né? Então, até depois a gente pode fazer uma breve reflexão no final, se quiser, em relação aos processos que já estão em andamento, porque nós temos uma recomendação do CNJ, número 63, que estabelece né, orientações aos juízes que estão conduzindo esses processos de recuperação judicial, porque, claro, essas empresas que já vinham numa situação de crise, com a Covid, né, dependendo, claro, do segmento, vão ser mais ou menos impactados e, eventualmente, terão dificuldades de cumprir com o plano que, eventualmente, tenham apresentado. Então, feito esse parêntese, né, então eu vou entrar aqui especificamente em relação aos créditos trabalhistas, né? Então, quando a empresa entra em processo de recuperação judicial, quando ela interpõe o pedido, esse é um marco, porque de acordo com o artigo 49 da Lei 11.101, os créditos que podem ser sujeitos à recuperação judicial são aqueles existentes até a data do pedido de recuperação judicial. Então, há um marco aqui, né? Eu, credor trabalhista, eventualmente que já fui demitido ou eventualmente ainda estou prestando serviços, né? Eu posso sentir os reflexos desse pedido de recuperação judicial, porque serão atingidos todos os credores no âmbito trabalhista, claro, existentes até a data do pedido. E, eventualmente, esse credor trabalhista está em diferentes estágios, né? Ele pode estar já com uma ação, uma reclamatória trabalhista em curso, ainda não foi feita a primeira audiência, né? Ou já tem a sentença, ou já tem um bem que foi penhorado. Então, existe uma série de situações, né, que eventualmente podem se verificar no momento em que é interposto o pedido de recuperação judicial, que marca, então, de acordo com
o artigo 49 da Lei 11.101, os créditos que vão, né, se sujeitar, né, à recuperação judicial. Né? A recuperação judicial que tem como objetivo tentar auxiliar este empresário, a sociedade empresária, a sair da crise, né, que eventualmente ele esteja vivenciando, evitando assim uma falência, né, uma convolução da sua atividade em falência, que significaria então a liquidação da atividade. Então tem que também ponderar aqui qual a consequência para este empresário que busca a recuperação judicial, caso ela não venha a acontecer, né? A consequência, a regra geral, é a falência, e que aí sim, né, vai proporcionar, vai acarretar a liquidação deste empresário. Então, essa ponderação também para os credores trabalhistas, mas não só, é importante. Por quê? Porque todos os credores, quando é requerida a recuperação judicial, vão ponderar o que é melhor para mim, né? É que essa recuperação seja concedida ou que, eventualmente, a empresa vá para um processo de falência, né? Então, o credor trabalhista também vai estar nessa análise, né? Inicialmente, ele tem uma situação mais favorável na recuperação judicial do que outros credores, porque a única limitação que o legislador estabeleceu para a elaboração do plano que o devedor vai ter que apresentar para pagar os credores, a única limitação se refere aos créditos de natureza trabalhista e também aqueles decorrentes de acidentes do trabalho, né, que ele estabelece no caput do artigo 54 o prazo de 1 ano, e aí ele não estabelece qual é o marco que inicia a contagem desse prazo de 1 ano. Tem-se entendido que é quando a concessão é efetivamente deferida por sentença. Claro. Então, na verdade, não é 1 ano, porque entre o pedido de recuperação judicial e a sentença que vai conceder, vai decretar a falência, né, tem um período aí de tramitação, teoricamente de 180 dias, na prática a gente sabe que o prazo tem sido muito maior. E, enquanto isso, o credor trabalhista ele não recebe, né? Ele não recebe em relação àquele crédito que está sujeito, né, à recuperação judicial. Também, né, é exceção, o parágrafo único desse artigo 54, que estabelece que os créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos últimos 3 meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, o prazo daí é de 30 dias. Mas 30 dias também a contar da onde, né? A contar da concessão da recuperação judicial, o que pode dificultar bastante, né, a situação desses credores que estão aí já estavam sem receber salário, ou eventualmente num processo de reclamatória trabalhista, aguardando o recebimento do seu crédito. Sim. E como é que deve proceder este credor? Eu não sei se quer fazer alguma ponderação. Não, pode seguir, pode seguir. Posso seguir. Então, o que deve fazer esse credor, né? Se esse credor já tem um crédito, né, líquido e certo para poder providenciar a habilitação, a sua inclusão no quadro geral de credores, ele poderá fazer assim, mas muitos credores podem estar em processo, né, ainda de definição, de quantificação desse crédito. Um dos efeitos do despacho de processamento do pedido de recuperação judicial é a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101, mas em se tratando de créditos ilíquidos, este processo ele não vai ser suspenso, ele vai continuar tramitando até que se defina o valor para que possa, então, ser incluído no quadro geral de credores. O que esse credor eventualmente pode pedir é uma reserva, né? Um pedido de reserva, até porque é importante que o credor tenha conhecimento, não só o trabalhista, mas como todos, que o fato dele estar na relação de credores do devedor, dele estar posteriormente na relação do administrador judicial e, por fim, no quadro geral de credores,
vai lhe permitir, se for necessária a deliberação em Assembleia Geral de Credores, vai lhe permitir ter direito a voto. Então, a moeda e pressão que o credor pode fazer, né, é votar nas Assembleias Gerais de Credores, porque, eventualmente, claro, o devedor vai apresentar um plano em relação ao passivo trabalhista sob essa perspectiva. É mais tranquilo, né? Ainda que eu já tenha assistido algumas Assembleias Gerais em que o devedor ele propõe o pagamento do passivo trabalhista no prazo de 1 ano, condicionado à venda de determinado imóvel, que a gente sabe que o mercado imobiliário, né, não é assim também tão líquido e certo que isso vai acontecer dentro desse prazo e que o credor fica, então, na dúvida, né? Eu aprovo o plano, uma forma como ele foi apresentado, ou eu voto contrariamente, né? Então, qual a consequência, eventualmente, de eu ser contra o plano aprovado? É que se o plano não for aprovado, vai ser decretada a falência, e aí esse credor se sujeitará à falência. Ana, e aí muitos, né? Diga. Desculpa, só te interpelando um pouquinho aqui, porque tem uma circunstância que é bem importante da gente esclarecer para os nossos alunos, tá? Uma vez que eu tenho uma circunstância, né, de recuperação judicial decretada, não raras vezes, pelo menos é o que se espera, o administrador desta recuperação judicial já tem lá um rol, né, de credores existentes, tá? Então, vamos levar em consideração a reclamação trabalhista. Eu já tenho reclamações com créditos líquidos e certos. Portanto, já na fase executiva, os valores sendo lançados. Recebi desse administrador uma carta na qual ele comunica que, né, em função do processo de número tal, o valor que está sendo lançado na recuperação judicial de créditos é X, o valor atualizado daquele processo. Ainda assim, eu devo fazer a minha habilitação, certo? Bom, o processo de habilitação, eu vou falar um pouquinho dele assim em geral, tá? Ele é um processo que tem 2 fases. Uma fase extrajudicial, que é essa fase que tu está me comentando, que é o administrador judicial que entra em contato, e depois vai ter uma fase que talvez não aconteça, que é a fase judicial. Então, quando o juiz profere o despacho de processamento, esse pedido, um passo antes ainda, o devedor, quando ele pede a recuperação judicial, o devedor ele apresenta uma relação de credores. Essa relação de credores apresentada pelo devedor que instruiu a petição inicial será publicada quando for proferido o despacho de processamento, e aí vai ser aberto o prazo de 15 dias para os credores apresentarem as suas habilitações. Nesse prazo de 15 dias é que entra o administrador judicial, que é nomeado pelo juiz no despacho de processamento, e ele vai comunicar os credores de que é uma obrigação dele, né? É uma competência do administrador judicial comunicar por carta que existe o processo. Mas nada impede que o credor já tenha providenciado ou, eventualmente, já tenha até se manifestado. Por quê? Porque dentro desses 15 dias a contar do despacho de processamento, a habilitação se dá perante o administrador judicial. Tá. Essa é uma habilitação que se chama tempestiva. Acontece que, às vezes, pode seguir a seguinte situação. O credor já está na relação do devedor. Se teu nome já está lá, seja credor criografário, seja credor trabalhista, o nome já está. Com o valor correto, eu, credor, não preciso fazer nada. Não nesse primeiro momento. Eu tenho só que acompanhar. O problema é quando meu nome não consta. Ou consta e o valor não está correto. Sim. Aí sim eu vou apresentar se o meu nome consta, uma impugnação, aquele valor ali, para que ele seja retificado. E se ele não consta, se meu nome não constou, aí eu apresento a habilitação. Perfeito. Aí, fim desse prazo de 15 dias, eu terei o administrador judicial terá 45 dias para ele apresentar a relação de credores. Então, eventualmente, ele vai complementar aquela relação do devedor, porque a Marta não constava e agora ela apresentou a habilitação e ele vai inserir.
Eventualmente a Ana constava, mas o valor não estava correto, ele vai arrumar ou não. Então, depois de 45 dias, o administrador judicial ele apresenta uma relação de credores. Isso encerra a fase extrajudicial. E aí essa relação de credores do administrador judicial ela é publicada e aí os credores têm que estar atentos, porque eventualmente por um descuido o nome da marca é suprimido. Sim. Da relação do administrador judicial. Aí ela tem que apresentar uma habilitação, uma impugnação judicial. Né? Então, vejam que, teoricamente, se meu nome já consta da relação do devedor, eu não preciso fazer nada se tudo está ok. Mas é recomendável que vá se acompanhando o desenrolar do processo de verificação de créditos, porque tem essa fase do administrador judicial que, às vezes, né, pode dar um problema, né, e que eu tenha que, então, apresentar judicialmente a minha impugnação, ou se eu não constava, a minha habilitação retardatária. Perfeito. Então, é muito importante que o credor faça isso, porque às vezes ele está no processo, na reclamatória, ele não tem ainda o valor para promover a habilitação, mas ele pode pedir a reserva. Por que é importante? Porque, na verdade, ele vai ter a possibilidade, desta forma, se houver uma Assembleia Geral de Credores, de poder se manifestar. Se ele não consta nessa relação, ele até pode comparecer, mas não vai ter direito de voto. Né? Então, é importante, essa tua observação é bastante pertinente, porque, às vezes, os credores eles ficam um pouco perdidos. E o voto do credor trabalhista numa Assembleia Geral de Credores de deliberação sobre o plano, porque quando o devedor apresenta o plano e o plano sofre alguma objeção, e é muito comum, né, os credores, não digo necessariamente os credores trabalhistas, porque esses têm essa garantia legal do 54, mas outros credores, normalmente bancos, eles apresentam objeções ao plano apresentado, o que faz com que tenha que ser realizada a Assembleia Geral de Credores. E aí os credores na Assembleia Geral, eles são divididos em classes. E o plano é considerado aprovado se todas as classes aprovam. Aí tem um quórum de deliberação que difere dependendo da classe. Na classe de credores trabalhistas, que é decorrentes de acidente do trabalho, a classe 1, o voto, entre aspas, é por cabeça, independentemente do valor do crédito. Então, todos os credores trabalhistas, teoricamente, independentemente do valor, têm o mesmo peso na deliberação. Mas o que eu tenho percebido nos processos de recuperação judicial, a classe dos credores trabalhistas, da classe 1 em acidentes do trabalho, eles normalmente aprovam o plano. O problema não é na classe 1, até porque a gente não pode desconsiderar, né? E aqui fica até uma isca aqui, eventualmente para um próximo encontro, que na falência os créditos trabalhistas são limitados na classe 1 do quadro geral de credores, do artigo 83 da Lei de 1, a 150 salários mínimos por trabalhador. Então, eventualmente, a Marta e a Ana, que têm um crédito equivalente a 200 salários mínimos, não tem nenhum interesse em que seja decretada a falência. Claro. Aí outros credores trabalhistas, eventualmente, poderiam dizer o seguinte, não, mas é até melhor que vá para a falência, porque lá eu estou na primeira classificação e o devedor vai ter que me pagar, mesmo que seja só 150 salários mínimos, até porque o meu crédito é equivalente a 20. Só que não é bem assim. No processo falimentar, sim, os credores trabalhistas são os primeiros do quadro geral de credores, mas não são os primeiros a receberem, porque nós temos os créditos extraconcursais, né? Por exemplo, a remuneração do administrador judicial, as despesas do processo, eventualmente durante o processamento da recuperação judicial, aqueles credores que surgirem e consideram crédito para o devedor em recuperação judicial, lá no processo de falência, vão receber como créditos extraconcursais. E o que eu digo assim, esses créditos extraconcursais vão comendo a massa objetiva, que é o patrimônio da massa falida, e acaba, quando se chega ao momento de pagar os credores do quadro geral, sobrando muito pouco.
Te né? Então, confesso, por isso que os credores... Desculpa, eu te confesso que na minha experiência prática, eu nunca vi uma falência ser positiva para qualquer credor, mesmo que seja, né, um credor de primeira classe. A dificuldade, o tempo e todas as outras estruturas existentes aqui comem o teu crédito, né, quase que na integralidade. Então, é muito raro, pelo menos no tocante à minha experiência, eu consegui visualizar um adimplemento integralizado de um crédito trabalhista em falência. Né? E mesmo que eventualmente venha a ser, o tempo que isso demora, o tempo que isso demanda, é um tempo normalmente assim muito complexo, né? Inclusive até, né, deve saber com mais propriedade que eu, que eventualmente a vantagem, entre aspas, que teria o credor trabalhista eventualmente é tentar redirecionar esse passivo, esse crédito, não no âmbito da massa falida, mas direcionando aos administradores, né, aos sócios da sociedade falida, que eventualmente o processo pode prosseguir no âmbito da Justiça do Trabalho. Né? Mas mesmo assim existe uma discussão grande, porque eventualmente lá também no âmbito do processo falimentar pode ser movida uma ação de responsabilização e aí então tem que preponderar, né, a coletividade de credores em relação àquele credor particular. Exato. Então, é aquela legítima máxima, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Então, o credor ele fica realmente numa situação bem difícil. Mas, teoricamente, a recuperação judicial para o credor trabalhista, teoricamente, não é o pior dos mundos, se comparado principalmente com o processo falimentar. O que realmente eu acredito que é o maior problema é a questão da morosidade, da dificuldade do Poder Judiciário em dar a celeridade necessária para que esse processo realmente chegue no momento do pagamento dos credores. Porque o que tem se verificado na prática, que teoricamente era para ser um período de até 180 dias, né, de suspensão das ações, fim desse prazo, as ações tinham que voltar a ser, né, conduzidas, e aí, isso, claro, forçaria o devedor a querer dar a agilidade a que se tivesse a definição no âmbito do processo de recuperação judicial. Só que, na prática, o que acabou acontecendo por até problemas do próprio Poder Judiciário em dar essa celeridade é que esse prazo, teoricamente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 6º, improrrogável, na prática ele tem sido prorrogado. E aí tu vai me perguntar, prorrogado até quando? Até que se tenha definição. E aí isso pode ser mais 6 meses, mais 1 ano, e aí enquanto isso, ninguém recebe. Né? Ninguém dentro daqueles credores que estão sujeitos à recuperação judicial receberão, né, o valor do seu crédito, se ainda não se tiver a definição. O que eu chamo de definição? A concessão da recuperação ou a decretação da falência. Né? Ou seja, aquele lapso temporal entre o despacho de processamento e a sentença de concessão da recuperação, ou se não preenchidos os requisitos da convolução e falência. Então, vejam que, teoricamente, o credor trabalhista tem uma vantagem na recuperação judicial, mas ela acaba sendo assim mitigada, né, em razão desse problema do Poder Judiciário, que faz com que, eventualmente, por que demora muitas vezes para aprovar? Porque na primeira assembleia o devedor pediu a modificação do plano porque recebeu objeções. Bom, se foi modificado o plano, nós temos então que convocar uma nova assembleia. Aí, antes de convocar a assembleia, eu tenho que conceder o prazo para que os credores tenham acesso a essas modificações. Aí que se convoca uma nova assembleia. Aí, nessa nova assembleia, vou dar novamente o plano. E aí acaba uma infinidade de situações que acabam fazendo com que isso não se resolva. E nessa linha de raciocínio, né, a recomendação do CNJ
no sentido de que, eventualmente, aqueles que já estejam em processo de recuperação judicial e já tivessem apresentado o plano antes da pandemia, a situação, em razão da pandemia, pode ter se complicado. Logo, a orientação do CNJ é que seja permitido alterar o plano. Sim. Bom, se eu vou poder alterar o plano, ótimo, pela perspectiva do empresário em processo de recuperação judicial. Tá, mas e os credores? Bom, aí o tempo novamente vai ser, né, aberto no sentido de que haja uma nova Assembleia Geral de Credores, que aí, neste caso, se for necessária, inclusive a previsão e recomendação que seja feita online. Né? Então, há também essa perspectiva também no âmbito das Assembleias Gerais de Credores. Bom, mas concedida a recuperação judicial, né, então agora o devedor passa a colocar em prática o plano e, teoricamente, né, de acordo com a lei, a empresa fica em processo de recuperação judicial pelo prazo de 2 anos. Então, em relação ao credor trabalhista, ele não tem nenhum receio de que, eventualmente, essa dívida não vai ser paga, no sentido de que vai se encerrar o processo de recuperação judicial e ele não vai receber, porque o prazo é de mínimo para ele ficar em processo de recuperação judicial é de 2 anos, mas para o pagamento do passivo trabalhista, 1 ano. Então, em si, sob essa perspectiva, enquanto estiver em processo de recuperação judicial, antes do encerramento do processo de recuperação judicial, ele, teoricamente, ele vai receber a sua integralidade. Qual eventualmente pode ser o problema do nosso querido credor trabalhista? No meio do caminho, ou seja, enquanto não foi encerrado o processo de recuperação judicial, o devedor descumpre o plano e é convolado em falência. Bom, se a recuperação judicial for convolada em falência, então aí ele vai lá para o quadro geral de credores, conforme nós falávamos antes, ali na primeira classificação, mas aí ele já vai ter que lidar um pouco com a sorte, no sentido de não ter um passivo extraconcursal muito elevado, né, que venha permitir, né, que sobre algum ativo da massa para que ele tenha a satisfação do seu crédito. E também, nesse sentido, uma das recomendações, ainda dentro dessa 63 do CNJ, é de que, em razão da pandemia, que os juízes que acompanham os processos de recuperação judicial, eles olhem com carinho, entre aspas, né? Não tenham a mão tão pesada, porque, de acordo com o artigo 73 da Lei 11.101, se há o descumprimento do plano pelo devedor, deve existir a convolução em falência. No entanto, o CNJ diz o seguinte: olha, pode ser que a situação do devedor para cumprir o plano se complicou em razão da pandemia. Logo, não vamos convolar em falência. Então, eventualmente, claro, nós sabemos que eventualmente existem os oportunistas, né, que vão deixar de pagar, eventualmente porque não conseguem, mas outros talvez por oportunismo, né? Então, é essa realidade que nós estamos aí. É um momento muito complexo, né, Ana? Esse nosso momento da pandemia, ele é extremamente difícil e talvez seja a hora de nós sopesarmos mais os efeitos, né? Qual o efeito mais nefasto? É a decretação em falência ou é uma manutenção da recuperação judicial? Eu acho que para cada caso nós vamos ter aqui uma necessidade de visualizar a realidade efetiva e o que pode ser melhor ou pior associado. Porque também a manutenção indiscriminada de uma recuperação judicial que nós sabemos que não vai surtir efeito no final, não é interessante para ninguém, né? Se deixa aqui um espaço, uma oportunidade, inclusive, de dilapidação do que ainda resta, né, da estruturação patrimonial. E é uma circunstância que nós precisamos raciocinar, né, caso a caso, e verificar essa sistemática. Não, e não só, né, Marta, porque eventualmente, como nós temos assim que foi inserido na Lei 11.101 com o objetivo de estimular que fosse, né, dado continuidade à concessão de crédito aos devedores em recuperação judicial, eventualmente pode até ser utilizado, né, para contrair financiamentos, eventualmente que no âmbito da falência vão ser extraconcursais. Exato. E vai simplesmente exaurir toda a massa para pagamento do passivo trabalhista.
É. né? Então, tem que ser visto com muito cuidado, né? Claro que a gente não pode imaginar que todo empresário que se socorre da recuperação judicial, ele é um oportunista, muito antes, pelo contrário, né? Eu sou sempre, ainda mais que sou da área do direito empresarial, eu sempre louvo, né, o empreendedorismo, porque sem isso nós, né, não temos empregos, né? A gente precisa do empresário, nós precisamos do empresário para termos empregos, para termos, né, a economia girando e viabilizar que as pessoas possam viver, ter uma vida digna, né? Então, tem que ter todos esses elementos ponderados a fim de que não se faça nenhuma injustiça. São 2 pesos e 2 medidas e, obviamente, nesse momento a gente precisa ter um cuidado extra, né, no tocante a essa situação toda que nos assola, que é esse momento da pandemia e de todas as dificuldades associadas, porque agora não é só um desejo ou um risco natural da atividade ou do empreendedorismo, mas uma circunstância alheia, inesperada, né, impossível de previsibilidade, que atingiu a todos no Brasil. E, por certo, tu bem colocaste, é extremamente importante nós mantermos a atividade empresarial, né, a empresa ativa, funcionando, saudável, para que a gente tenha com isso a possibilidade da manutenção de vínculos laborais, né? Seja na relação de emprego, seja na atividade em autonomia, não importa, mas só existe a relação laborativa, né, se eu tenho também uma atividade empresarial forte, eficaz, efetiva e presente. Então, de fato, nós precisamos separar o joio do trigo, e tu bem colocaste isso. Temos que raciocinar que quem foge à curva, né, quem tangencia o sistema é minoria, que a grande maioria dos empresários são sérios e que as recuperações são sérias também, né? Elas não são associadas ou criadas com o intuito de um subterfúgio, né? E sim, na sua maior parte, por circunstâncias de tentativa efetiva de recuperação daquele empreendimento e manutenção da sua saúde financeira para o futuro, né? Eu acho isso nesse sentido, mundial. até quero reforçar um ponto que eu, quando dou essa matéria no Empresarial 4, que é a seguinte: o objetivo é a preservação da empresa. E essa preservação da empresa não necessariamente é a preservação do sujeito que vinha desenvolvendo a empresa. Então, o processo de recuperação judicial, mas também a falência, mas não vou entrar nesse mérito agora, ele proporciona o processo de recuperação, eventualmente, a venda de parte do seu estabelecimento para terceiros que têm mais capacidade para conduzir essa atividade, né? E aí manter a atividade em si, eventualmente o sujeito ele vai encerrar, vai para uma falência. Veja um exemplo da Varig, né? Claro, tem toda uma série de questionamentos em volta, mas o fato é que a atividade que ela vinha desenvolvendo, ela continua lá com a Gol, né? Então, isso é importante, né? Que a gente não pense que o processo de recuperação de empresas é para beneficiar o empresário, é para beneficiar a empresa e a sua função social, né, na comunidade como um todo. Exato. Ana, muito obrigada pela tua participação aqui. Com certeza temos temas para outros momentos de trocando ideias. Essa situação, né, seja da recuperação judicial, seja da falência, ela tem uma correlação muito importante com a relação laboral, quer na figura daquele empregado que segue prestando serviços e que agora tem uma nova, né, roupagem, uma nova estrutura, no sentido de saber se o seu contrato permanece ativo ou não, se é um novo vínculo, ou todas as estruturas daí oriundas, quer no tocante àqueles trabalhadores que já desfizeram a sua relação com a empresa, né, e que, em que pese tenham desfeito a relação contratual em si, ainda mantém uma relação jurídica, né, oriunda de cobrança de créditos e de outros sistemas. Esse tema é um tema muito caro para o direito do trabalho, eu diria, porque tem uma correlação extremamente importante no papel de atuação empregado e empregador, né? E te agradeço por essa participação e já te convido para novas, né? Afinal, temos outros temas aqui que já ficaram em aberto para a gente desenvolver outros bate-papos aqui no Trocando Ideias.
Ah, com certeza. Vai ser uma satisfação. Assim, tu conversando, tu falando, eu já estava pensando em vários pontos que a gente pode fazer desdobramentos aqui desse nosso primeiro encontro, né? Que é a questão da sucessão, eventualmente em caso de venda do estabelecimento, né? Que é um ponto bastante sensível para o direito do trabalho também, né? Mas eu fico assim total à disposição. Muito obrigada, adorei essa tua iniciativa, é fantástica. Já compartilhei com meus alunos também, né? Dizendo que olha, tem vários episódios, digamos assim, né? Encontros muito bacanas. Parabéns mesmo. Obrigada, Ana, e te esperamos aqui então para as próximas. Então tá, muito obrigada.